vídeo de hoje do canal vamos falar aí do empate do São Paulo e o futuro do tricolor no Brasileirão. Então, perder tempo não, vambora pro vídeo. Todos. Gostou, adorou, deu pro gasto, não gostou ou foi um lixo, Arnaldo? Salve, Tirone, salve, galera. Deu pro gasto. Acho que o São Paulo conseguiu o objetivo mínimo, que era o ponto, né? Era importante o ponto. E talvez não fosse uma noite completamente desastrosa do Arboleda tivesse vencido o jogo, né? Não é comum, mas ele entregou o gol de uma forma absurda e depois ainda perdeu o que seria o gol de empate pouco antes do gol do Liseiro, uma bola muito... que seria um gol redenção. Mas o time do São Paulo num jogo desse, num campo desse, errar no momento desse campeonato, errar como o Arboleda errou é praticamente imperdoável num campeonato como o brasileiro nesse momento, né? Exato. E aí você joga toda a estratégia no lixo e tal. Agora o time mostrou fibra, insistiu, arriscou, né? Terminou o jogo com vários atacantes sem estar desorganizado. E essa é uma questão interessante nesses últimos jogos. Talvez o tempo de treino explique um pouco. Quem entra tem entrado bem normalmente, né? E hoje, de novo, quem entrou bem. E quem estava mal acabou participando do gol. No caso, o Calera ajeitou e o Liseiro fez um golaço, né? E aí o São Paulo consegue um ponto. É um ponto que é assim, que ele representa um pouco qual é a missão do São Paulo hoje. O Inter ganhou na rodada, ultrapassou o São Paulo. Pela perspectiva, jogou contra o reserva do Atlético, vai jogar contra o reserva do Flamengo. É difícil o São Paulo buscar o Inter. O Fortaleza pontuou na rodada, o Flamengo ganhou. Então, o São Paulo é um time que não saiu até agora entre os 6. O 6 não garante, o 6º lugar, que é hoje a posição do São Paulo, não garante a fase de grupos. Mas pode até garantir se abrirem outras 2 vagas, né? Dependendo da situação do Flamengo na Copa do Brasil e do Botafogo na Libertadores. Agora, é o patamar do São Paulo, né? É esse patamar, e dessa vez acabou, perde, ganha, teve um empate, e acho que como adversário direto agora para esse 6º lugar é o Bahia, é o outro próximo confronto, outro fora de casa, outra batalha, e outro empate ali serve, para daí nos 6 jogos finais você tentar se consolidar e quem sabe subir, ganhar uma posição nesse campeonato, que teve tanto jogo imprevisível hoje. Mas eu achei que o ponto foi bom, o futebol nem tanto. Só digo o seguinte, acho que o São Paulo hoje uma ressalva em relação aos últimos jogos fora de casa. Acho que o São Paulo jogou desde o começo, hoje, mais atento e mais competitivo. Mas falhou miseravelmente no gol do Criciúma e aí quase perdeu o jogo. Porém, eu acho que o São Paulo, quem comanda o São Paulo, os técnicos do São Paulo, eles não se dão conta, muitas vezes, que o time não tem esse poderio para jogar da mesma forma, dentro e fora de casa. Jogava assim com o Diniz, jogava assim com o Rogério, jogava assim com o Dorival, joga assim com o Zubeldia, no mesmo sistema, eu digo, né? O São Paulo propõe um jogo fora de casa contra qualquer adversário. E o time de São Paulo não tem essa qualidade, é simplesmente isso, né? Então, quando a gente fala dos 3 zagueiros, tal, é que talvez hoje, nessa situação, para mim sempre foi assim, desde que o São Paulo tinha o Bruno Alves, era melhor jogar com 3 zagueiros. Só o Crespo insistia nisso, mas ele fez um campeonato brasileiro péssimo também, né? Inclusive, dentro de casa, o Crespo, né? Mas eu acho que a formação com 3 zagueiros para jogos fora de casa, você meio que coloca a responsabilidade da iniciativa do jogo para o seu adversário, como foi contra o Cruzeiro. É claro, tem times e times. O Cruzeiro é um time que propõe contra todo mundo, não está ganhando mais de ninguém, né? Mas, então assim, o São Paulo jogou com o Criciúma jogou como se estivesse jogando no Morumbi, certo? Vou jogar no erro do São Paulo, E assim o Cuiabá, vou jogar no erro do São Paulo, Então, mas aí... O São Paulo não está entre os 4 primeiros times do campeonato, os 4 melhores times do campeonato para tentar se impor também fora de casa. Não acho que seja. Então, para mim, é bola parada, 3 zagueiros e tal. Porém, isso tudo, essa teoria ancestral, ela é pequena se a gente considerar que, fora de casa, sobretudo, qualquer erro praticamente mata o jogo. E o São Paulo entregou um gol para o adversário hoje, né? Esse é o fato desse jogo. O São Paulo entregou um gol para o adversário, né? Intervalo um pouco sobre isso, mas né? assim,
E repito, não é justificar, mas sim tentar entender por que o time caiu tanto de rendimento. E eu continuo de verdade achando que um dos motivos, e repito aqui, não é uma justificativa, mas é um dos aspectos que faz com que o time tenha uma queda tão grande de rendimento. Eu continuo achando que sim, as duas eliminações, né, nas Copas. Ter caído das Copas tem um impacto muito grande no rendimento do time de uma forma geral. Havia uma expectativa muito grande de chegar longe, principalmente na Libertadores, né? E o São Paulo teve uma oportunidade muito grande dentro daquele jogo contra o Botafogo e deixou essa chance escorrer entre os dedos e acabou sendo eliminado. Então não ter o objetivo de um título mais na temporada eu acho que é um aspecto que acaba sendo determinante para essa queda de rendimento muito grande. E aí, cara, é óbvio que a gente vai ler muito aqui, mas os caras ganham milhões por mês e tal, não sei o quê, enfim... não é esse o aspecto, né? Eu não acho que eles estejam jogando mal porque querem, porque não estão nem aí, porque não estão afim e tal. É um momento de queda de rendimento mesmo. E a gente tem que tentar avaliar e entender por que isso está acontecendo. Acho que tem um pouco de responsabilidade do trabalho também. Não toda, mas tem um pouco de responsabilidade. Não sou daqueles que defende a troca do treinador. Eu acho que uma manutenção do Zubeldia para o próximo ano pode ser importante. Só que é preciso entender também, né, quais as ideias que ele vai ter para o próximo ano, o que vai ser possível de montar do ponto de vista da montagem do time financeiramente, que jogadores que o São Paulo vai poder contratar, quais jogadores ele enxerga que o elenco precisa. Tudo isso precisa ser pensado agora, né? O time não tem performado bem há bastante tempo, como a gente colocou aqui, não tem tido boas atuações. No intervalo a gente conversou um pouco sobre isso e foi olhar talvez lá contra o Cruzeiro, né? Naquele jogo com o time reserva tenha sido o último jogo legal que o São Paulo fez, que você olha e falou, pô, aqui foi um bom jogo. Teve o confronto contra o Vasco, mas aí pra mim tem muitos senões, né? O time do Vasco muito frágil, com muitos problemas, pensando muito numa semifinal de Copa do Brasil. Então não é uma coisa só, né? Não é um problema só, não é só um aspecto que faz com que o São Paulo tenha jogado de novo tão mal hoje como jogou nas últimas semanas. E sinceramente não acho que isso vai se resolver agora. Pessoal, o São Paulo jogou ontem no Libertadores, se empatou. E sim, não é um desastre, né? Acho que o Zubeldia deixou em coletiva que valoriza um ponto ganho. Acho que foi um ponto ganho pela situação que se apresentou aí, principalmente no final do segundo tempo. E um golaço do Lisieiro, um chute redondo, nota 10, ali sem chance pro goleiro do Criciúma. Mas é o que a gente tem falado esse ano do São Paulo, né? Na hora H, acho que muitos jogadores têm a desejar. Caleri, por exemplo, ainda não se recuperou da eliminação do São Paulo nas Copas, é incrível, é um jogador muito menos vibrante. Tudo bem que ele luta, ainda briga, mas não é o mesmo Caleri. E o Luciano foi melhor no segundo tempo, no primeiro tempo muito mal. O Lucas foi bem no primeiro tempo, no segundo tempo caiu. Assim, precisa jogadores de São Paulo também muito inconstantes, como a equipe do São Paulo é nesse Campeonato Brasileiro, quando a gente precisa na hora H ali daquele empurrão ali, né? E assim, sem falar no Arboleda que teve uma noite horrorosa. Cara, bizarra, assim, primária. Aquela área ali tava muito ruim, né? E ele foi tentar dar um bicão, chutou o chão, cara. A bola sobrou pro Viseu, o Viseu fez o gol. Claro, tudo começando com uma outra falha do Rafael em cruzamento. É incrível, cara. Isso tem que ser falado, não pode ser... não é desculpa pra falha do Arboleda, que já tinha até virado um outro lance. Mas a falha do Rafael também é sem igual, ele tá sozinho, cara. E aí espalma pro meio da área, entendeu? Então, assim, de novo, a gente já viu essa situação contra o Botafogo. E a gente pode listar o número de falhas dele nesse ano de 2024, que não tem sido muito bom também. Então, assim, aí complica. Você precisa ir lá, buscar um resultado. Aí você tem falha individual do goleiro, falha individual do zagueiro. O zagueiro também perde um gol. Outra coisa que também a gente pode falar muito disso em 2024. O Arboleda era ele o gol. É só cabecear pra frente, que tirar do goleiro e tirou do gol. Um baita cruzamento do Rato antes do gol do Lisieiro. E o Arboleda teve tudo pra se redimir e perdeu. E aí a gente volta às histórias já do Caleri no jogo contra o Botafogo, do Lucas no jogo contra o Atlético Mineiro. Você tem muitas situações que você tem jogadores aí que são pagos e bem pagos pra resolver as partidas e não resolvem. Entendeu? E aí não é que tem uma atuação que marca negativamente por eliminações e aí por mais uma perda aí de 3 pontos. Né? Mas assim, no final das contas, a situação que se apresentou, o São Paulo ganhou 1 ponto, pelo menos saiu com 1 ponto. Mas o Internacional foi lá e venceu, o Internacional tá voando, né? Já passou o São Paulo. O São Paulo 6º colocado, o Flamengo também venceu.
Então o São Paulo agora fica a distância de 2, 3 pontos de Inter e Flamengo respectivamente. Só que os dois jogam entre si ainda. Então a diferença para um dos dois, ou até para os dois, vai aumentar. E o próximo confronto do São Paulo é contra o Bahia fora de casa. Entendeu? Então assim, é uma sequência muito difícil, muito complicada para o São Paulo. Ainda mais com esse alto índice de falhas individuais. E aí vai ficar difícil. Se continuar assim, realmente vai ficar difícil pensar em Libertadores direto. Ele tem que focar em pré-Libertadores, ainda tendo sorte que o Cruzeiro deu uma caída brusca. Mas tudo pode acontecer em 8 rodadas, né? Lá no topo da tabela o Botafogo venceu, os trancos e barrancos, mas venceu. Foi lá e se impôs contra o Red Bull Bragantino. Palmeiras e Fortaleza empataram. E aí o São Paulo se aproximou dos dois, mas ainda assim muito distância do Palmeiras, mais próximo do Fortaleza. Só que o Flamengo e o Internacional venceram. Entendeu? Então assim, foi um time brigador, não fez um bom primeiro tempo, fez um bom começo de segundo tempo, depois deu um apago. E aí as alterações foram fundamentais. Aí o Zubeldia acertou, né? Sabino no lugar do Alan Franco que sentiu. O André Silva entrou muito bem, que acho que aí dá mais opção, já que você quer ficar jogando, fazendo chuveirinho na área e tal, então tem que ter mais atacante, só o Caleri não dá. O André Silva ajudou muito. Ferreirinha fez um aoi ali, né? E o Lisieiro, aí sim, autor do gol, né? Esse aí não tem nem o que falar, né? Foi fundamental a sua entrada. E eu tô me esquecendo de um aqui, mas aí daqui a pouco me vem, né? Mas porque o Zubeldia fez as 5 alterações. Então assim, as alterações melhoraram o São Paulo, sim. Aí o Wellington Rato, claro, o Wellington Rato. Esse aí acho que vamos definir que 2024 ele tem que estar na reserva e entrar durante o jogo. Porque entrou bem contra o Vasco, cruzando pro gol, se não me engano, do Lucas. E outra vez começando a jogada do gol do Lisieiro, né? Lançamento perfeito, Caleri escora pra trás, o Lisieiro vem batendo de primeira, um golaço. O Wellington Rato que tinha feito um cruzamento na medida, apareceu com a mão pro Arboleda, que eu já disse anteriormente, que acabou perdendo a oportunidade. Então é isso, gente. O São Paulo aí voltando com um pontinho, agora são mais 10 dias sem jogos do São Paulo. 10 não, né? O São Paulo volta dia 5 de novembro, hoje é dia 27. Mais um pouquinho mais de uma semana pra pegar a Bahia na Fonte Nova. Então eu rio porque não sei se é de nervoso ou não, mas é porque, cara, realmente é uma tabela muito difícil, muito complicada, e o São Paulo não pode falhar miseravelmente como tem falhado. É isso. Entendeu? Então vamos aguardar aí para ver as novidades. A novidade, claro, vai vir o Wellington no lugar do Jamal Lewis, que realmente não tem condições. E, bom, durante a semana teremos novidades, teremos notícias, mas ultimamente o que a gente tem escutado é clube russo interessado por Sabino, alguns clubes aí de jogo em Alan Franco, em Bobadilla. Então vamos, chegando no fim do ano começa, né? Vamos ficar de olho nas novidades, nas notícias e, claro, bastidores do Tricolor para saber como é que foi a reação aí internamente desse empate do São Paulo contra o Criciúma no Heriberto Rios, tá ok? Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações se puder nesse vídeo, como eu sempre peço. Deixa aquele likezão, tá ok? Saudações e cores, um ótimo domingo a todos e valeu!